É uma alegria receber o Alexandre do Portal das Armas. A gente tem, ao longo do tempo, aí, tido uma boa conversa, uma boa troca de figurinhas em vários assuntos de relevância nacional. E eu fiz questão de convidar ele para que a gente conversasse e para que ele trouxesse sobre uma perspectiva militar, já que ele é militar em São Paulo, e a impressão dele sobre esse momento da crise do coronavírus e como isso tem impactado na corporação que ele atua, ou até mesmo naquilo que ele faz como ativismo, que é a conscientização do direito do cidadão poder ter uma arma. Alexandre, é com você. Obrigado, Douglas. Sempre uma honra, uma satisfação muito grande aí. Já vou aproveitar e pedir aí, agradecer em primeiro lugar a você, né, a presença de todos aí que nos assistem, né? E já pedir para todos aí se inscreverem no Parlatório Livre, tá? E todos os inscritos do Portal das Armas, inscrevam-se no Parlatório Livre aí, que é uma mídia realmente independente, uma mídia séria, né? E que contribui demais aí para o país, né? Para levar uma informação decente para vocês aí. Bom, agradeço aí. Mesmo porque o algoritmo tem prejudicado demais a gente ao longo do tempo. Exato, exato. Tá, o áudio está dando um pequeno delay aqui para mim, mas... Continua dando delay? Tá, mas não tem problema não, dá para ouvir agora. Dá para ouvir. Ok. Bom, estou à disposição aí, que eu puder ajudar, né? E vamos falar de segurança pública, falar de armas aí, que é uma coisa que eu gosto, né? E o pessoal vê o quão é necessário nesses momentos aí, né? E falar de liberdade, né? Liberdade responsável, falar de Covid-19 aí, né? E estou à disposição aí, o que vocês quiserem saber aí, que eu souber, eu vou responder aí. Tá bom, eu vou tirar o fone aqui para ver se melhora. Tentar tirar esse delay aí, tá? Beleza? Vamos lá. Beleza. A princípio, qual que é a sua visão enquanto militar, e eu queria que você não entrasse em questões ali que sejam mais técnicas e ou que possa te dar algum problema junto à corporação, mas o que vocês têm trabalhado, como é que vocês têm abordado todas essas ações do governo estadual sobre o enfrentamento da crise do coronavírus? Queria que você falasse sobre isso um pouco, por favor. Bom, maravilha, né? O bombeiro, ele já, desde quando... Primeiro lugar, né? Primeiro de tudo, né? Eu falo por mim, não falo pela corporação, vou deixar isso bem claro, né? É o Portal das Armas que está aqui, não é o Corpo de Bombeiros, né? Mas eu trabalho no Corpo de Bombeiros, trabalho na Cordop, né? Que é a Coordenadoria Operacional, né? E o governo do estado tem trabalhado, principalmente o Corpo de Bombeiros, né? Nessa questão do atendimento, né? Pré-hospitalar, envolvendo o coronavírus e como o bombeiro estava preparado também para atender o caso do Ebola, né? Teve a época aí que houve essa preocupação aí, né? Então a gente tem a demanda, né, de procurar sempre se especializar. Foi lançado um boletim técnico informativo aí a respeito dos procedimentos operacionais os quais o bombeiro ele tem que ter, né, com relação aos casos envolvendo Covid-19, né? Então vai ter que estar paramentado. A gente usa procedimentos aí, inclusive internacionais, né? Então, com relação a isso daí, o Estado de São Paulo, o bombeiro aqui, a gente está preparado, né? Evidentemente que tudo tem o seu limite, não só aqui como em qualquer lugar do mundo, né? Mas as ações que forem necessárias aí para mitigar, né? O espalhamento, né? Criar até não sei se existe isso aí, né? Para que não seja disseminado o vírus, né? A gente consiga conter e mitigar o que a gente está fazendo, né? Diante do cenário que está apresentado aí para nós. Garanto para vocês, né? Sem bairrismo nenhum, né? O bombeiro do estado de São Paulo aqui tem profissionais aí qualificados, né? Para atender esse tipo de ocorrência aí, né? E o pessoal está orientado com relação a isso daí. Então a população não precisa ficar desassossegada quanto a isso, né? Não, é o que eu falo, né? Vou até aproveitar aí a nossa audiência, né? O bombeiro está preparado com relação a isso daí, eu não tenho dúvida, né? Mas é o que eu falei, o bombeiro ele vai fazer um atendimento pré-hospitalar do coronavírus, entendeu? Então, a partir do momento que a gente pega você na sua casa lá, né? Ou em outro local que você tiver, vai te levar para o hospital, beleza, chegou no hospital, não é mais uma questão de segurança pública, né? O bombeiro não vai atuar, quem vai atuar vão ser as autoridades sanitárias aí, né?
os médicos, enfim, né, o pessoal que está envolvido com isso daí. Agora, uma coisa que me surpreendeu, aproveitando a oportunidade, né? E quando a minha sessão, inclusive, é que fazia o monitoramento do vírus, né? A gente usa a tabela da John Hopkins, né? Institute, né? Então, ela é atualizada a cada 1 hora, né? A gente estava acompanhando o vírus, acompanhamos ainda, né? O andamento do vírus, né? E quando logo o vírus chegou, foi no dia 20 de janeiro aí, né? Que houveram aí os primeiros casos, né? Divulgados. A gente estava acompanhando tudo, né? Evidentemente, no dia 13 de fevereiro, que o gráfico ele deu uma aumentada aí, porque mudou-se o processo, né, para avaliação do vírus, né? E desde então o vírus ele tem dado uma crescida muito grande, né? Até chegar aqui depois do carnaval, né? E eu lembro que quando a China ela fez 2 hospitais em Wuhan lá, né? Em 20 dias, né? Foram 10 dias cada um, tá? Só que aqui em São Paulo, nós entregamos um hospital aí com 2.000 leitos, né, em 5 dias, cara. Então, eu fiquei surpreso com isso daí. E nós são 5 hospitais, salvo engano, aí, que serão entregues, né, no caso de uma necessidade. Então, a gente tem, teoricamente, aí estaria mais preparado do que a China mesmo, né? Nessa questão aí, não tenho dúvida. Inclusive, sendo boa parte desses profissionais aí recrutados por hospitais aí de ponta, os melhores hospitais do Brasil aí, né? Que seria o Einstein, inclusive, né? Então, uma coisa assim que me surpreendeu bastante. Ontem eu conversava nós tivemos uma live ontem com o Hélio Beltrão, e ele estava falando que, em uma conversa com o presidente do Einstein, a capacidade do hospital de transformar 150 em 300 leitos de forma bastante rápida, né? O problema é que a gente, em alguma medida, a gente fica aplaudindo o que aquele ou outro faz. E a gente não olha para o nosso quintal a capacidade extraordinária que nós temos de mobilização e que os profissionais da segurança pública, os profissionais da saúde têm em responder a esses momentos de crise. E, antes de mais nada, todos vocês, muito obrigado e estão de parabéns, tá? Acho que das poucas coisas que funcionam no Brasil são os bombeiros, né? Antigamente eu falava que eram os bombeiros e os correios, mas infelizmente agora é só os bombeiros mesmo. Alexandre, eu quero perguntar para você sobre as normativas que foram baixadas aí pelo governo do estado de São Paulo, e você não está falando como bombeiro, mas está falando como morador da cidade do estado de São Paulo. Como é que você tem visto, como é que a população tem respondido, como é que trava uma cidade desse tamanho? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Vou procurar ser imparcial aqui, né? Obviamente, né? Existem correntes que defendem o isolamento, tá? Algumas, inclusive, defendem o isolamento total. Eu, particularmente, sou contra, né? E tem correntes que defendem isolamento parcial, tá? E existem base para as duas correntes, entendeu? Só que a questão maior, essa é a minha preocupação, e a gente observa isso daí, né? Problema que um isolamento total ele pode ocasionar, entendeu? Então, tanto que foram, mesmo no governo do estado aqui, foram abertas aí algumas exceções aí, né? Inclusive com reabertura, né, de restaurantes aí, comércios na beira de estrada, para que a supply chain, né, que é a cadeia de suprimentos aí, ela não seja prejudicada, entendeu? Que inclusive iria afetar, uma questão óbvia, né? Isso aí é um elo de corrente, né? No final vai afetar os profissionais de segurança, os profissionais da saúde e tal, inclusive quem depende desses profissionais aí para sobreviver, tá? Então a gente observa que tem uma queda de braço aí entre o Estado e a União, né? Mas eu acredito que as medidas estão sendo tomadas independentemente disso, tá? Tanto de um lado quanto do outro, né? Para que a gente possa equacionar esse problema, né? Evidentemente, cada um vai puxar para o lado, né? Mas eu, particularmente, assim como teve na reunião do G20, né? Onde quase foi unânime aí, né? Que não houvesse a paralisação total das atividades, né? Então, saiu até uma matéria na Fox falando a respeito disso daí, né? Outra, salvo engano, na NBC também, né? Porque eu fui buscar informação fora, né?
a mídia brasileira aí, ela está muito parcial, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Ministério da Saúde adverte, televisão demais faz mal. Exatamente, né? Então, a gente vê, eu tava mesmo, ó, eu assino o Estado de São Paulo, né? Eu gosto muito do Guzo, né? Mas cara, pelo amor de Deus, você pega o jornal, tanto ontem, hoje, né, cara? O pessoal só senta a madeira no Bolsonaro, cara. E eu vou até aproveitar essa oportunidade, o Douglas, para falar o seguinte, né? Sem medo de errar, o Bolsonaro é uma das pessoas que tem mais controle emocional que eu conheço. Sabe por quê? Imagina você, o Douglas, sendo criticado 24 horas do dia, durante 7 dias da semana, 52 semanas no ano, o ano inteiro, durante 4 anos, cara. Não tem quem aguenta, cara. Não tem quem aguenta. O Bolsonaro, cara, ele fala muito menos, mas nem compara com relação às agressões que ele sofre, tá? Então, eu defendo o Bolsonaro por uma questão lógica, tá? Eu acredito nos ideais que ele defende, entendeu? Eu estava vendo isso... Pode falar. Aí vamos aqui, quando você tem essa fala, eu acredito sinceramente que você não está dizendo que passa pano para tudo, mas em boa medida as ações dele mais convergem para aquilo que você acredita do que o que eventualmente ele venha fazer ou falar. Você está dizendo que eu confio 80, desconfio 20, mas também não chuto o pau da barraca, né? O que eu falo para você é o seguinte, no ideal do Bolsonaro, eu confio 100%. Tá? Eu compartilho dele nesses ideais dele. Eu não estou falando que ele acerta 100%, né? Só que existe uma diferença muito grande, né? Porque o Bolsonaro, quando ele erra, né, não existe dolo no erro dele, diferentemente dos que o antecederam, tá? Então, ele é humano, ele vai errar, mas ele tem uma equipe forte, né? E eu não lembro onde é que eu vi isso daí, tá? Não sei nem se não foi o Guzo mesmo que falou isso daí. O Guzo é um jornalista aí, tá? Que o homem que ele coloca pessoas na equipe dele mais inteligente do que ele é mais inteligente do que essas pessoas da equipe. Então o Bolsonaro ele tem uma humildade muito grande, colocou pessoas qualificadas, tá? E são profissionais aí que estão realmente imbuídos desse ideal. Então eu acredito muito nisso daí. Outra, ele está quebrando com o sistema. Não é fácil. Tem muita coisa, gente, mas muito, muito mais coisa envolvida, né, do que as questões sanitárias propriamente ditas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Aliás, eu costumo dizer não, isso é fato, você percebe isso de uma forma bastante simples. Pessoal, se porventura, Alex, se você ouvir barulho de criança aqui, que eu não fui para o escritório para fazer a live, eu estou aqui em casa, então é possível que de repente se ouça alguma coisa. Quando o governo acerta, quem acertou foi esse ou aquele, né? O ministro tal, o ministro tal. Quando o governo eventualmente comete alguma gafe, quem erra é o presidente, né? Exatamente, cara, exatamente. A gente vê a parcialidade dos órgãos de imprensa, grande parte, né? O Bolsonaro hoje, acho que foi no teu canal mesmo que eu vi aí, né, no Instagram, você postou uma coisa aí da CNN, um repórter da CNN faz uma indagação. Nossa, cara, mas o cara toma na lata. Né? É que o Bolsonaro ele é muito rápido, cara. Meu, é impressionante, cara. E você vê, ele não foi agressivo, né? E o repórter, para quem não assistiu aí, né, ele fala por que o Bolsonaro está na rua, né, no comércio, visitando o comércio, né, e não está tomando as precauções aí com relação ao Covid. E aí o Bolsonaro já joga para ele, né? E você está fazendo o que aqui, né, mano? Ele fala, eu tô trabalhando. Então, aí o Bolsonaro, pô, então aí, ó, como é que faz, né? Então quem está trabalhando não pega, está imune, né? Então, é umas coisas assim que não dá para a gente entender, né? Essa assim, o que eu percebi, o que eu tenho percebido diuturnamente é que frentista, entregador de pizza, porteiro, faxineira, médico, policial, bombeiro, no meu caso, corretor de seguros, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, esses caras não pegam o Covid. Ah, jornalista também não. Não, impressionante, né, cara? E esse pessoal aí ganhando seu dinheiro, né?
A gente tem um outro problema aí, né? É o que eu falo, gente, é complicado. A gente sabe, eu deixo bem claro aqui para vocês o seguinte, sem romantismo nenhum, eu estou falando como um profissional, tá? Que atua, inclusive, indiretamente aí com saúde, né? Que é o caso do Corpo de Bombeiros. O vírus, ele é real, ele é danoso, tá? Principalmente para as pessoas do grupo de risco, tá? É um vírus que a gente não tem conhecimento dele aprofundado, tá? Os estudos estão sendo feitos em loco aí, né? Contemporâneo ao vírus, tá? Então a gente tem que tomar as devidas precauções, higiene pessoal, higienização de produtos pessoais, celular, a carteira, o controle remoto, o seu videogame lá, você tem, exatamente, chaves, molho de chaves, maçaneta, tem que fazer a higienização desses aparelhos e asepsia das mãos aí, né, do rosto principalmente, tá? Etiqueta agora nunca foi tão bem-vinda, né? Então quando você for espirrar, né, vai cobrir o rosto, tá? Assim que possível, passa o álcool na roupa, no caso aqui, né? Ou já faz a asepsia do braço. Então o vírus, ele é real, ele existe e ele pode matar as pessoas como vem matando, tá? Mas ele vai pegar, ele é muito mais letal com relação às pessoas que têm comorbidades, tá? Então, para você que não está no grupo de risco, você é um vetor, tá? E você pode, ainda assim, sendo saudável, ter febre, ter outras complicações, entendeu? Pode vir a ter outros problemas, mas eles são menores do que os problemas que alguém que está no grupo de risco, né, possa ter. O índice de mortalidade para as pessoas que estão no grupo de risco é muito alto, né? Está em torno aí de 15%, 16%. Tá? Mas ainda sendo alto, nós temos aí 85% das pessoas que estão no grupo de risco e sobrevivem. A questão fundamental, né, o core do problema, qual que é? É você ter uma quantidade grande de pessoas doentes que precisam de atendimento, saturam o serviço público, porque o que acontece? Profissionais de saúde vão ser acometidos da doença, não poderão cuidar de outras pessoas, você não tem como dar vazão para essas pessoas e a saúde do país ela vai entrar em colapso. Dado o exemplo aí da Espanha e da Itália, principalmente, entendeu? Aí não tem o que fazer, você vai entrar numa escolha de Sofia, tá? Onde você vai ter que escolher quem que sobrevive e quem morre. Simples assim, gente. Então, os cuidados devem ser tomados, só que, na minha visão, na visão de quem tem um pouco de bom senso, o show, né, falando pejorativamente aqui, não pode parar. As pessoas precisam trabalhar, a economia tem que girar. Esse ano aqui, gente, já foi, tá? A questão econômica. A gente tem que o quê? Mitigar os prejuízos, tá? Eu não acredito que o Brasil ele vai manter o PIB superior, tá? Vai ter um PIB negativo, tá? Então a gente tem que mitigar. Tirando a China, o mundo vai ter um PIB negativo. Exatamente. A China, por incrível que pareça, olha só, né, cara? É uma coisa para a gente pensar. Será mais beneficiada com isso tudo. Pois é, sem nenhuma ilação aqui de teoria da conspiração. A fala do ministro Mandetta ontem, ela foi nesse sentido, né? Primeiro, ele foi bastante enfático na questão do isolamento, né? Um posicionamento dele, e a gente tem que respeitar. Mas ele disse também uma coisa interessante, né? O coronavírus, ele não tem um alto grau de letalidade, ponto. Ele tem um grau de disseminação. E ele é um vírus que não ataca, metaforicamente falando, ele não ataca a saúde do indivíduo. Ele ataca o sistema de saúde e o sistema financeiro. Eu achei muito inteligente o que ele falou. Porque o nosso medo não é que as pessoas fiquem doentes. As pessoas vão ficar doentes, a sua infinita maioria vai ter aquela constipação, vai passar ali aquele sintoma gripal, e na sequência vai se recuperar. Só que muita gente apresentando esse quadro, ele adentra no sistema de saúde e dessa forma o sistema não está preparado. Então, para além
de atacar o indivíduo com a gripe, né, vou colocar dessa forma, ele ataca um sistema que está engendrado para atender as pessoas dentro de um determinado padrão, né? É isso? Falei bobagem? Exato. Não, você falou corretamente. Você falou corretamente. Por isso é o que eu falo, né? Eu, particularmente, quem sou eu, né, para discordar do ministro Mandetta, né? Eu não trabalho na área de saúde, tá? A minha área é uma área de segurança pública, tá? Mas eu conheço amigos, pessoas que trabalham na área de saúde, né? E concordam em partes com o ministro Mandetta, né? E defendem também o isolamento parcial, tá? Porque você, inclusive pessoas aí, infectologistas, tá? Pessoas renomadas, tá? Eu tenho um exemplo aí do Paulo Zanotto, tá? Uma pessoa que não é da área da saúde, mas ele é biólogo, né? Eu tenho amigos aí que têm contato com médicos que estão na Itália, inclusive, tá? Então, o pessoal defende que o isolamento ele seja feito de modo parcial, tá? Obviamente, respeitando aí essas questões que eu falei aí de limpeza, higiene pessoal e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, o meu querido Douglas, né? Esse pessoal que está na Cracolândia ali, faz o quê? O pessoal que está na região da Praça da Sé, né? E aí? Esse pessoal não dissemina o vírus? São menos brasileiros que os outros, né? Então, cara, então você vê que o Brasil ele tem questões aí plurais, né? Eu ainda defendo que, no caso agora, né, a gente, principalmente agora, né, não tivesse, né, o isolamento total, até porque a gente ainda está num clima aí, né, final de verão, está no começo do outono, né, e saiu um estudo recente, eu vi com a Carla Secato, inclusive, né, de que o vírus ele não tem vida longa aí depois dos 20 e poucos graus, né. Então eu creio que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para que, no caso, quando tivesse... Exato. Outra coisa importante que eu falo para vocês aí, se alimentem bem, enche o corpo aí de vitamina D, tá? Então toma um solzinho aí onde você puder, tá? E se alimente aí com zinco, principalmente, tá? É uma dica que eu dou aí, teve uns amigos meus médicos aí que falam que isso daí é importante, tá? Eu falei, não sou da área da saúde, não sou nutrólogo, tá? Mas quem me falou tem credibilidade. Olha, eu tava pensando que nesse momento, aliás, nesse momento não, o Brasil é pródigo, né? A hipocrisia é um negócio que poderia estar na bandeira, né? Ordem, progresso e hipocrisia, porque é brincadeira, né? Quando você vem defendendo uma bandeira de não fechamento de comércio, para que a economia consiga, de uma certa forma, continuar oxigenando, você já ouve ali enfim, gritando que só está pensando no dinheiro, não está pensando nas vidas. Essas pessoas vivem de quê? De vento? Essas pessoas vivem da luz do sol? Do que essas pessoas vivem? Eu não consigo entender. Porque aqui na minha casa, na minha empresa, no que eu trabalho, as pessoas que me cercam, esse contrato que a gente tem via rede social com muita gente, essas pessoas que têm que pagar a conta no final do mês, que tem funcionário para pagar a conta, que tem que pagar o açougueiro, que tem que pagar o tiozinho da mercearia ali, essas pessoas estão bastante preocupadas. Os outros, eu não sei do que eles estão vivendo. Eu tenho a impressão que estão vivendo da mesma liberdade que vive Cuba, Coreia, Venezuela. Eu tenho essa ligeira impressão. Esse é um desabafo pessoal, ok? Eu fico preocupado, né? A gente tem quase 40 milhões aí de pessoas aí que vivem do serviço informal. No Brasil são totalmente dependentes aí da economia, né? Só que é o que eu falo, vai chegar um momento, cara, que se a gente continuar nesse isolamento aí, não vai dar para segurar. Então vai haver um aumento de criminalidade, tá? Principalmente aí nas questões de saque. A gente observa também, né, hoje, né, com o isolamento aí mais estado em cima da população. Inicialmente isso aí é interessante, porém, né, a gente tem que tomar um cuidado para que não se perpetue e a partir desse momento criem-se mecanismos aí para restringir ainda mais a liberdade do cidadão, tá? E a gente vê um antagonismo gigante, né? Porque da mesma maneira que vocês estão confinados dentro de casa, né, o judiciário está soltando a bandidagem, né, a rodo, né, no seio da sociedade aí, né?
como é que a gente faz, né? Você está acuado dentro de casa, foi ontem ou anteontem, eu vi uma matéria na televisão aqui, né? De dois médicos dentro de casa, no seu apartamento, tá? Um criminoso adentrou o prédio, né? Tentou contra a vida deles e o médico, sabiamente aí, para defender a sua família, exercendo o seu direito, exatamente, esfaqueou esse lixo aí e morreu ali mesmo, né? Não vai assaltar mais ninguém. Mas e o cidadão que não tem a mesma oportunidade, né? Que está desarmado, que está à mercê aí de dois vírus, né? O vírus da criminalidade e o vírus aí, o Covid, né? Eu fico realmente preocupado, estarrecido aí com essas medidas aí tomadas, inclusive pelo judiciário aí, chanceladas, né, pelo judiciário, né, que é a soltura de presos aí, né? Eu ouvi essa semana, nós conversamos com o Dr. Jair Ferreira, e ele atua nessa área criminal, né? Ele estava dizendo, Douglas, aquele que não é o criminoso contumaz, aquele que praticou um pequeno delito, coisas que não são dolosas, assim, eu não sei como colocar as palavras, mas enfim, aquele que não é contumaz, aquele que teve um pequeno desvio, ou aquele que está preso ali por questão de pensão, em alguma medida essas pessoas precisam ser liberadas. Agora, pelo que a gente está percebendo, Alexandre, a doutrina laxativa, na verdade, quer abrir a porta e soltar todo mundo, né? E aí o cidadão, conforme você colocou, não tem o seu direito de defesa resguardado. Por quê? Porque o Estado diz que ele não é capacitado para defender ali as quatro paredes da sua casa. Isso é bastante complicado. Você que é um defensor, né, o Portal das Armas contribui muito para essa conscientização, está sempre ali postando coisas sobre essa matéria. Como você vê esse momento que a gente está passando? Tantos avanços que esse momento de crise nos apresenta. Por exemplo, olha que bacana o que está acontecendo agora. Está acontecendo uma coisa bacana. Você e eu estamos percebendo que aquele monumento à corrupção, abre aspas e fecha aspas, chamado Congresso Nacional, talvez não seja tão interessante ter aquilo lá, daquele jeito. Porque nós estamos vendo os deputados recolhidos nas suas casas, votando online, discutindo online. Quer dizer, a bravata diminui um pouquinho e o cara está mais prático. Será que talvez a gente precise manter aquela bobagem toda lá daquele jeito? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem alguns avanços econômicos acontecendo nesse momento para combater aí a questão do Covid-19. Não é o momento da gente abordar essa situação, por quê? Porque você já vê aí governadores, teve um governador que liberou o saque, né, de alguma forma. A gente está vendo essa questão do governador que liberou o saque, se alguém puder pesquisar aqui, de repente estou falando uma grande bobagem. Mas a gente está vendo, em alguma medida, os saques acontecendo, a gente está vendo, em alguma medida, a soltura de gente que deveria estar reclusa, e você também tem uma onda de insegurança. E outra, esse pessoal aí da Cracolândia, né, o ser humano ok, mas esse pessoal da Cracolândia aí, eles estão sem aquele pessoal que está transitando na rua, que dá um dinheirinho, aquela coisa. Daqui a pouco esse pessoal surta de vez, e aí, irmão, Deus que nos ajude, né? É o que eu falo, o ser humano, quando começa o estômago dele roncar, né, o raciocínio dele cada vez diminui. Isso é uma questão física, né? E falo de modo abstrato também, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque para não gerar um outro problema. Você vai pegar numa situação... Inicialmente, a reclusão ela é algo interessante para a questão da segurança pública, tá? Pelo seguinte, você vai ver nesses 15 dias, o mês de fevereiro e março, né? Eles vão ter uma diminuição muito grande aí de assaltos, de roubos a bancos, de... de estupros, tá? Então, as questões criminais, elas vão cair bastante nesses 2 meses aí, porque o pessoal ficou dentro de casa, né? Para o bombeiro também uma queda acentuada aí nos acidentes de trânsito, nas ocorrências aí de rua, né? Isso daí vai diminuir bastante. Muito, né? É porque o pessoal tá recluso. Porém, se você estender essa situação, e a partir do momento que você vê o pessoal, que tem muita gente foi demitida, né? Então, muitas vezes, aquele trabalhador, né, simples e tal,
que esse daí não vai roubar de modo algum, mas muitas vezes o filho dele vai acabar caminhando para ilicitudes, né? Então você pode ter um aumento muito grande aí, posteriormente aí, de saques, né? Uma migração de criminalidade, porque o traficante lá não está recebendo o dinheiro dele da venda do tráfico. Então ele pode migrar da onde ele está para outras modalidades aí de assalto, né? De assalto, de furtividade, enfim, né? Sequestros relâmpagos podem aumentar, porque o cara ele quer ter o dinheiro dele, quer continuar levando a vida dele daquele jeito fácil, né? E você vai causar outros problemas aí que vão, obviamente, culminar com o uso do Estado da polícia, né? A polícia sempre vai estar lascada aí, porque ela vai combater os efeitos aí negativos aí de tudo que está acontecendo, tá? Então vai ter uma demanda maior aí de brigas de casais posteriormente, né? Discussões, enfim. A ministra Damares apresentou um dado agora, na quinta-feira, se não me engano, que violência doméstica teve um sensível aumento pelos canais ali do Disque 100. Então, até isso, esse confinamento contribui para que alguns números melhorem, mas, em contrapartida, outros piorem muitos, né? Não, então, é por isso que eu estou falando. Inicialmente, você vai ver aí, ó, você pode ter certeza, pode me cobrar, entendeu? Pode cobrar o Alexandre Guima do Portal das Armas aí. Vai ter uma diminuição sensível desses crimes que eu falei para você, mas, posteriormente, vai aumentar, você vai ter um aumento aí de brigas familiares, entendeu? O pessoal está confinado, né? O nível de estresse aumenta grande, vai aumentar suicídio, você está entendendo? Então, as pessoas aí que já têm um quadro depressivo, por exemplo, elas ficarem isoladas, cara, isso daí vai ter um boom de suicídio muito grande. Não é o que a gente deseja, mas é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, gente, tá? Então, e fora que aí você vai para outros crimes comuns aí, né? E vão, de fato, realmente mexer aí com o cenário da segurança pública, né? Você não acha, Achômetro, tá? Você não acha que seria muito mais cômodo o presidente não ter ido no último pronunciamento dele à nação, não ter ido frontalmente contra o isolamento? Porque, pensa comigo, o isolamento diminui a letalidade nos acidentes, o isolamento diminui a busca por sistemas do governo, bem como saúde, aquela coisa toda, diminui o índice de violência e é uma desculpa para o não crescimento econômico. Na minha visão, o presidente ele foi bastante corajoso. E quando eu faço essa análise simplista, eu digo que se ele tivesse ficado quieto, deixado o barco andar, para ele seria mais cômodo. A violência diminui, as demandas governamentais no sistema de saúde também iriam diminuir, porque menos traumatologia, aquela coisa toda, e ele teria uma boa desculpa para o não voo da economia em 2020. Não seria mais cômodo ele ter ficado quieto? Ele poderia, só que o que acontece? Aí entra aquela história, né? Eu acredito que ele esteja realmente preocupado com o destino do país, entendeu? E ele vai ter um problema muito maior, né? Com a economia parada, porque você não... O que acontece? Quando você está em casa, gente, né? Para quem é petista, já está acostumado, a vida é essa daí, não tem jeito, né? Mas para você que trabalha, você que sustenta a sua casa, você que é pai de família, você que tem filho para sustentar, eu tenho 2, né? E mesmo eu sendo funcionário público, né? Eu sou daquela esfera de 90% dos funcionários públicos que ganha pouco, né? Aí você tem aí 7, 8% aí que ganham horrores, né? E você tem aquele restante lá, 90%, 93%, mais ou menos aí, que ganha o salário que eu ganho aí, né? E vai faltar. Então, vai faltar, né? Porque o pessoal não vai pagar imposto, os estados terão que renegociar a dívida, né? Vão atrasar pagamentos. Você que está na iniciativa privada aí, esse pessoal aí que ficou 10, 15 dias aí sem abrir restaurante, e não é só isso, mesmo que você retorne, vamos retornar hoje, amanhã, né? Segunda-feira, todo mundo vai retornar para o trabalho, tá? Você vai ter um gap ainda para que o teu faturamento ele volte a um patamar ideal, você está entendendo? Então, o que acontece? Vai faltar dinheiro,
o remédio será pior do que a doença. Você está entendendo? Quando, e aí quando você cria uma solução e a solução causa mais problema que o problema, não é solução, né? Exatamente. Por isso que eu falo que ele teve bastante coragem, né? Mostrou que está realmente preocupado com o país, né? É o que eu falei, existem correntes para os dois lados, né? Mas eu particularmente defendo a corrente do isolamento parcial, tá? Principalmente para as pessoas do grupo de risco. Agora, tem aquele detalhe, né? Teria que ser feita uma escolha de Sofia para aquele taxista, para aquele autônomo, né? Que está no grupo de risco e precisa trabalhar, né? Então não é fácil, gente, né? Mas para isso daí, Alexandre, para isso daí, aí a mão do Estado, a mão do governo, né, deveria entrar, aí sim, né? Agora você coloca todo mundo em isolamento. Galalau de 25 anos, saudável, trancado dentro de casa 20 dias, vamos produzir, né? Esse daí tem condição de estar trabalhando, eu acho que ele não precisa da mão do Estado ali, dando bolsa daquilo, bolsa daquilo outro. Agora, aquela pessoa tem 35 anos de idade, mas é coronário, tem problema no coração, esse daí não, esse daí faz parte daquela lacuna de risco, esse tem que ser, de alguma forma, assistido pelo Estado. Tudo bem até aí, né? Tem que ser tratado. Exato. E é que o assunto ele é muito denso, né? Existe, é o que eu falo, a gente monitora esse vírus, né? E ele realmente tem esses problemas aí que a gente já mencionou no começo da live, né? Só que, gente, o negócio é o seguinte, quando faltar comida na tua casa, você vai se ligar e falar, caramba, meu, e agora? Né? Aquela poupancinha, né, aquela gordurinha que você tinha, aquele dinheirinho no cofre, cadê, meu? Né? Aí você vai se ver numa situação complicada. E outro negócio muito importante, gente, o país ele está passando por um momento muito sensível, tá? Quando a gente passa por um momento de sensibilidade, né, as faculdades mentais elas começam, tendem a dar ouvidos àqueles ventos de doutrina aí, né, mais pessimistas, entendeu? Não faça isso, cara, né? Procure analisar o negócio de modo frio, calculado e coerente, tá? Para que vocês tomem a decisão correta e veja, obviamente, qual lado que está certo, tá? É só analisar aí. Eu, particularmente, defendo o isolamento parcial. E detalhe, não é para resolver o problema, é para a gente mitigar. O problema está aí, o PIB vai ser negativo esse ano, pessoas vão estar desempregadas, não vão conseguir outro emprego, porque ninguém vai contratar, tá? E mesmo que você distribua com ninguém está contratando, tá? Então você vai ficar um bom tempo aí, infelizmente, desempregado, vai ter que se virar, literalmente, aí, para buscar uma alternativa para poder sobreviver, cara, né? Então a gente vai ter, posteriormente a isso daí, um aumento da criminalidade alto, né? Em virtude dessa situação aí, infelizmente. Aquela atriz Fernanda Torres, salvo engano, eu vi uma capa ali do Senso em Comum, do Morgenstern, ela declarou que precisa que o coronavírus seja avassalador para que o centro, né, volte ao poder. E aquele advogado conhecido por ir ao STF de Bermuda, o Cacai, eu vi também uma reportagem que ele disse que esse é o momento ideal para impeachment o presidente. Então a gente tem que ir para além do coronavírus, né? Realmente são gente que não tem nenhum compromisso com a nação brasileira que quer ver o país à bancarrota. E a gente tem que estar muito esperto com isso, né, Alexandre? Mas não tenha dúvida. É o que eu falo, cara, a situação vai muito além das questões sanitárias, tá? Ela vai muito além do Covid-19. Então, existe uma briga aí por poder, o Bolsonaro está mais ciente disso do que nunca, tá? Existem pessoas aí torcendo, aquele papelão do Ciro Gomes lá, né, é um artista, esse Ciro Gomes é um artista, né? E tem muita gente que quer trincar esse governo de tudo quanto é jeito, né? E existem pessoas que estão bem intencionadas, mas ensandecidas aí, né? Eu não vou nem citar nomes aí, né? Que acabam criticando o governo, tá? Que quer realmente resolver o problema. Então, sabe quando você está correndo, está fazendo atividade física? Não sei se você já viu jogadores profissionais de futebol aí.
O cara, ele tá correndo e ele tem um elástico em volta dele lá e o outro tá atrás segurando. Entendeu? Então, Sim. você pega o Bolsonaro ele correndo lá, só que não tem tem um time inteiro que tá segurando, cara, né? Fica difícil de você fazer o melhor para o país dessa forma, tá? Eu espero, né, e se o negócio continuar assim, eu particularmente temo até por uma situação mais complexa, não sou alarmista, não sou o profeta do apocalipse, não, mas dependendo da situação, como a situação se caminhar, a gente corre até o risco de futuramente, aí, talvez até no futuro breve, eu espero que não, tá? De ter até uma intervenção aqui, né? E eu espero, porventura, se isso vier a acontecer, que seja uma intervenção pró-governo, porque se não for, aí a gente está na água de salsicha, né? Estou fazendo aqui sim uma ilação, tá, gente? Por enquanto a situação está contornada, mas existe uma preocupação muito grande, é uma briga pelo poder. Maia, Alcolumbre, ano que vem vão sair fora, tá? O Bolsonaro vai colocar um ministro lá no STF, então o pessoal está fazendo de tudo para tirá-lo do poder, para que essas modificações aí não sejam feitas, né? E a Globo, daqui 2 anos, né, 1 ano e meio, acabou a concessão, como é que vai ser? Renova, não renova, né? Então o pessoal quer destruir o governo de tudo quanto é forma, porque ele está quebrando com o sistema. Mas eu acredito com sinceridade, de que o Jair Bolsonaro não só ele vai concluir esse governo e vai ainda permanecer por mais alguns anos aí. Eu não sei, Alexandre, se as pessoas estão fazendo essa leitura que você fez e fez de forma bastante clara, e eu tenho a mesma visão que você. Sabe por quê? Porque você começa a ligar os pontos, né? Não é a teoria da conspiração, mas você começa a ligar os pontos. Você vê hoje pela manhã eu conversava um pouco sobre isso com um professor e eu disse para ele, você precisa pensar mais geopoliticamente, né? O vírus não foi criado pela China para fazer a dominação do mundo, beleza, tudo bem até aí. Mas que pessoas que não têm nenhum caráter vão se utilizar disso para tentar mexer nas peças governamentais do mundo, você não tenha dúvida nenhuma. Gente vai se aproveitar para a questão da bolsa, gente vai se aproveitar que não precisa para querer as benesses do governo, gente vai se aproveitar para criar um vácuo no poder e entrar ali. E aí, quando você fala que há um movimento, porque tem cadeira do STF, porque vai ter cadeira no Senado, porque vai ter cadeira na Câmara dos Deputados, quando o meio, a mídia, perdeu ali uns milhões e milhões e milhões e milhões que o governo federal colocava na mão deles. Você vê que é muito interesse, e no final é tudo dinheiro e poder, é muito interesse em jogo para simplesmente as pessoas olharem e falar assim, está todo mundo certo, o presidente está errado. Você tem que aprender a enxergar para além disso, né? Eu concordo plenamente. Eu vou até voltar àquele assunto que você me perguntou, que eu acabei falando de outras coisas e fugi um pouco dele, né? Nós temos 3 minutos, tá? Concordando com isso daí, por que o dinheiro do fundão integral, né, se esses caras estão preocupados, não vai para a saúde pública? Ponto, primeiro ponto, né? E se for para baixar salário, como o Maia disse, né, por que não baixa dos deputados aí em 20%, 30% aí, né? E o Dópolis falou que de juiz não vai baixar, não. Então, é isso que eu estou falando, só baixa dos outros, né? Desse pessoal aí. Gente, por isso que eu falo, eu sou Bolsonaro de carteirinha, porque ele quer lutar exatamente contra isso daí, né? Pega o dinheiro do fundão, que é uma infâmia, esse dinheiro do fundão é uma infâmia, e pega esse dinheiro, e pela primeira vez na vida o Congresso poderia fazer uma coisa decente, que é destinar, já que os caras estão preocupados, para o pessoal aí da saúde, tá? Para os profissionais da saúde, para equipamento, insumos e tudo mais aí, realmente investir na sociedade brasileira aí. Essa é a minha opinião. Maravilha. Eu queria, finalizando, porque daqui a pouco vai aparecer aqui no Instagram, vai dar 30 segundos para fechar a live, né? Mas eu queria considerar com você uma situação que é recorrente, principalmente nesse momento de isolamento, né? As pessoas têm que aproveitar esse momento para se instruírem, né? E eu volto a dizer, parafraseando o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde adverte, jornalismo midiático atual demais faz mal para a saúde, né? As pessoas poderiam, nesse momento, utilizar de tantas boas ferramentas que nós temos para melhorar, para, né, encher a massa rosada aqui de conhecimento, né? Exatamente.
Gente, é o que eu falei, né? Hoje a mídia tá. Hoje o que eu falo é desde a época do Enéas, né, meu? É 30 anos atrás aí. Tá um lixo. Aproveitem, curtam o Parlatório Livre. O Douglas sempre posta coisa aí decente, traz uma reflexão para vocês, tá? Saiam dessa bolha aí, procurem ouvir os dois lados aí e enxergar o que está acontecendo, tá? Não é muito difícil. Existe uma guerra muito suja, muito mais suja do que esse vírus, tá? Que é uma guerra sórdida por poder, por dinheiro, por política e contrária aí à população, tá? E para finalizar aí, pelo amor de Deus, gente, funcionário público, eu sou funcionário público, eles são endemoniados aí por muita gente. Não entra nessa não, tá? É uma parcela só, um pessoal pequenininho aí que ganha horrores, tá? Mas a grande maioria dos funcionários públicos aí trabalham, eu tiro o exemplo por nós lá do Corpo de Bombeiros, vários policiais que eu conheço aí, profissionais da saúde, que trabalham e trabalham muito aí em prol da população. Tem laranja podre em tudo quanto é lugar, né? Para fechar, às vezes você vai no Banco Bradesco, vai em outros bancos aí, liga para a NET, né? Será que você é bem atendido? Fica a minha reflexão aí, tá? Então não é funcionário público não, é ser humano. Exatamente. Alexandre, quero te agradecer esse bate-papo aqui. Vamos continuar essa luta para que o cidadão de bem possa portar a sua arma, ter a sua arma, porque o cidadão do mal já tem. O cidadão do bem não. Concordo plenamente, cara. É o que eu defendo, né? Cidadão armado e liberdade responsável. São duas coisas aí que a gente não pode dissociar de modo algum, tá? O ladrão já tem a arma dele, né? Então eu defendo com unhas e dentes que o cidadão comum, tá? O dono do açougue, o dono da padaria, não só ele tenha no seu estabelecimento comercial de modo legal a arma, tá? Mas que também possa portar ela de modo legal. É o que eu defendo, essa é a minha luta, e eu vou continuar lutando, influenciando da maneira que eu posso os deputados e as autoridades aí que têm competência para mudar esse cenário. Maravilha, gente, curte lá, Portal das Armas, sempre bem informado, e se você é um armamentista, fortaleça essa luta, ok? Quero agradecer a todas as pessoas, eu vi várias perguntas, eu vi várias manifestações aqui, é que a gente fica aqui no papo e não dá para responder, mas quero agradecer demais. Vocês vão ver essa live ainda por um tempo, depois a gente publica ela lá na página do Parlatório, no YouTube, e vocês podem usufruir mais desse nosso bate-papo, tá bom? Deus abençoe você, Alexandre. Tamo junto. Deus abençoe, obrigado, um abraço, tamo junto aí no que precisar. Obrigado, abraço, gente.